Olha, minha gente, estou de volta às 7 horas e 31 minutos no consultório do Tribuna Livre de hoje. Estamos recebendo a médica cardiologista, a doutora Gabriela Cunha Lima. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem contigo? Bom dia, obrigada. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Vamos começar o dia falando sobre as questões relacionadas à área cardíaca, o nosso coração principalmente. Eu gostaria de começar o dia conversando no nosso bate-papo sobre as questões relacionadas à hipertensão, porque há uma nova diretriz no que diz respeito à questão de se verificar, porque foi constatado através de estudos que a hipertensão ela pode dar um resultado no consultório e outro resultado em casa. O que é isso na prática? Correto, Bruno. Inclusive, isso tem saído bastante nas mídias sociais, né? Porque essa é uma diretriz super atualizada, que inclusive veio à tona semana passada. O que mudou? Apenas aquela medida que o paciente vai no consultório e afere a pressão, aquela medida isolada, ela não serve exclusivamente para identificar a hipertensão. Isso mudou agora recentemente na diretriz, que antes ela se via. Agora, o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a diretriz de hipertensão recomenda é que o paciente também afira em casa. Por que isso acontece? A gente tem aquela hipertensão famosa, chamada hipertensão do avental branco, que muitas vezes, quando o paciente vai no consultório, ou tem algum episódio de estresse, é atendido numa emergência cardiológica, a pressão ela dá alta. Então, agora o que mudou é isso, o paciente ele deve fazer suas medidas em casa, aquele paciente que já é constatado como um paciente hipertenso, e levar para o consultório médico, né? Então, a gente tem uma diferença. No consultório do cardiologista, a pressão de hipertensão, agora ela está sendo, porque isso muda bastante, ela está sendo considerada acima de 14/9. E em casa, ela acima de 13/8, ela já é considerada uma hipertensão. Então, por que isso acontece? Porque em casa o paciente ele está mais tranquilo, ele não está em sobrecarga de estresse. Ela deve ser feita, a gente pode até conversar sobre isso corretamente, como é que ela deve ser feita em casa. O paciente deve estar com as perninhas descruzadas, ele não pode ter tomado café, nem bebida energética 30 minutos antes, deve estar com a bexiga vazia, então deve ter feito xixi. O exercício físico tem que ser 1h30 antes, sem ter atividade física. Então, para isso, para aferir a pressão, né? E no consultório, uma medida isolada, ela não serve. Então, aquele paciente que vai, não tenho nada, vou para o consultório da cardiologista hoje, resolvi treinar antes para aproveitar meu tempo livre, vou para o cardiologista faltando 15 minutos para minha consulta, chego lá, estou preocupado, estressado e vou aferir a pressão. Dá 15/8. Não quer dizer que eu seja hipertenso, é apenas uma medida isolada. Eu preciso de mais valores em casa para saber se realmente eu sou hipertenso ou não. Para quem está em casa agora, acompanhando o nosso programa, e tem aí alguém que fala, mas sal, comida tal, pode alterar quando se for fazer a verificação da sua pressão. Em relação à questão de alimentos, o que é que quem está em casa agora tem que ter total cuidado para evitar problemas cardíacos com a questão daquilo que a gente come? Em relação à alimentação, né, tudo que é comida mais condimentada, comida industrializada, né, o ketchup tem bastante açúcar e sal, maionese, as salsichas, todos enlatados, fritura no geral, coxinha, pastel, pizza, isso tudo influencia bastante na questão da hipertensão arterial. Outro fator importante também é a questão do estresse, né? A gente vê que hoje em dia eu atendo muitos pacientes jovens também e tenho visto bastante em emergência cardiológica que eu atuo, quanto no meu consultório privado, a questão dos pacientes, a ansiedade. Então isso surgiu um pouco depois da pandemia do Covid, a gente está tendo um público novo de pacientes, assim, pacientes em torno de 14, 15 anos eu tenho atendido também com a questão do nível de estresse. Isso tem aumentado bastante a pressão arterial, inclusive a gente vê que existem fatores confundidores, né? Às vezes a gente pode estar tendo uma síndrome gripal, a pressão pode aumentar, isso às vezes os pacientes ficam muito ansiosos quanto isso. Não, estou tomando corticoide, fazendo tratamento da coluna. Isso também influencia na questão da pressão arterial, até o nível de estresse. Eu tenho pacientes que vão para o meu consultório para investigar a hipertensão, que foram tirar a carteira de motorista. Isso é comum demais. O paciente está bem, vai tirar a carteira de motorista, quando chega lá, afere e está elevado.
Inclusive, eu tenho até um caso de até um jornalista que toda vez que ele entrava no ar, a pressão dele subia pelo nível de estresse. Então, isso tem que ser separado. Só isso não diagnostica hipertensão. A hipertensão ela deve ser bem avaliada a nível de consultório e em casa também. O paciente tem que fazer um MRPA, que é a medida da pressão, e levar para o médico. A senhora falou uma coisa interessante quanto à questão. Então, existem algumas situações que nós passamos que o coração ele acelera, a gente percebe que ele está tipo bombeando mais. Isso tem a ver diretamente com problemas de conta da questão do nervosismo, de estar numa situação ali, como a senhora falou bem, quando entrar no ar, quando você se aproxima vai resolver uma situação, quando está vivenciando algo importante, emoção demais, isso também é um fator? Com certeza. Em relação ao ataque cardíaco, isso é uma resposta natural do nosso organismo, né? Se eu tô, é a resposta hormonal. Se eu estou no nível de estresse, se eu vou fazer uma prova, se eu vou tirar uma carteira de motorista... Está perto da pessoa amada. Exatamente. Um exame admissional, né? Isso tudo influencia muito. Isso aumenta a frequência cardíaca, não quer dizer que você seja um paciente cardíaco ou que você esteja tendo uma arritmia. Inclusive, sintomas agora, que a gente está tendo muitas síndromes gripais, né? Semana passada atendi um paciente que encaminharam para mim com 12 anos, que ele chegou para mim com febre e com a frequência cardíaca de 130. Mas por quê? Porque ele estava tendo uma síndrome gripal. Então a gente tem que avaliar o paciente como um todo. O que está acontecendo naquela vida daquele indivíduo? Por isso que é tão importante ter o tratamento cardiológico individualizado e não tomar o remédio de pressão do vizinho. Doutora, quanto à questão de infarto, a senhora falou que tem ido muito jovem no seu consultório e a gente tem observado uma constatação, pode observar nas estatísticas de jovens e principalmente aqui na Paraíba que estão morrendo e a causa morte tem sido o infarto. O porquê disso? Tantos jovens estão sendo acometidos de problemas cardíacos, estão infartando e muitas vezes não estão suportando e estão morrendo. Então, o que acontece? O paciente mais idoso, ele já tem, o coração dele já é preparado, digamos assim, para um evento coronariano, né? Ele já é hipertenso ao longo da vida, as artérias elas vão se enrijecendo, aderindo placas de gordura. Geralmente o paciente mais jovem, ele também pode ser por placa de gordura, como ele pode ser por questão de trombo, né? Doenças do sistema de coagulação, uso de anabolizantes, que a gente eu pego bastante pacientes que têm usado anabolizantes, testosterona, uso indivíduo de hormônios. A questão do cigarro eletrônico, a questão do sedentarismo e a questão do uso abusivo de álcool também, que isso influencia bastante. Quanto à questão de atividade física, tem gente que fala, não, isso não é verdade, porque vez por outra a gente observa, inclusive corredores, que João Pessoa teve um caso há pouco mais de 6 meses, de um corredor, um profissional que acabou morrendo quando ia fazer uma prova. Tem gente que fala, tem gente que vive fazendo atividade física, que vive em academia, só que tem problema cardíaco também. Queria que a senhora explicasse quanto da importância disso. Exatamente. Assim, a atividade física é algo que previne também, né? Mas o que a gente tem que se preocupar é aqueles pacientes que vão fazer provas de longa distância ou de mais alto rendimento, eles sempre têm que passar pelo cardiologista. Fazer um eletro, um ecocardiograma e às vezes até uns exames mais apurados. Pacientes que exigem, agora está voltando a teve a época do beach tênis, agora eu estou pegando novamente a época dos corredores. Então, são eras que tem, são fases que tem do esporte aqui na Paraíba, inclusive. E como a nossa cidade, ela recebe muitos turistas, tem muita praia, agora a gente está voltando à parte da corrida de rua. E a corrida de rua é algo barato e bom para todo mundo, mas me preocupa no fato também de que geralmente os pacientes é só colocar um tênis e sair para correr. E não é bem assim. Você tem que fazer essa investigação porque existe uma sobrecarga, uma demanda maior do miocárdio na corrida. Então, o paciente tem que investigar se ele não tem uma doença coronariana e lembrando dos fatores de alerta, né? Paciente que é obeso, tabagista, usuário de vape, usa anabolizantes, aqueles pacientes que têm pai ou mãe com doença cardíaca abaixo de 60 anos, atenção, né? História familiar, mesmo você sendo uma pessoa totalmente saudável, mas a história familiar positiva, ela influencia muito nisso. Doutora, muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Um grande abraço e boa sorte para ti, tá bom? Obrigada, obrigada. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já.